Pô, uma alegria a gente tratar sobre temas alegres com o Rio Grande do Sul depois de tanto sofrer e a gente viver agora esses dias de mais alívio, né? Muito bom. Mas esse dia 17 de julho é para mim a data mais marcante da minha carreira, posso dizer assim. E eu estava lá no estádio Rose Bowl, no campo de jogo, né, atrás do gol por onde o Baggio fez voar aquela bola maravilhosa. Calor, Tino? Muito calor, muito calor. O jogo foi ao meio-dia, no verão, né, e na Califórnia, um calor realmente enorme, assim. Eu entrei disfarçado de auxiliar de câmera e eu lembro que a gente não podia sair sequer para ir ao banheiro, ou enfim, a água que a gente tinha acabou e a gente chegou bem cedo, eu e o Daniel Andrade, que era o repórter cinematográfico que estava comigo. Mas foi incrível, né? Foi uma experiência. Por que disfarçado, Tino? Porque tu estava, claro, credenciado como repórter. Sim, eu estava credenciado como repórter, mas, na verdade, a credencial era uma credencial de jornalista. E aí havia uma vaga para um auxiliar de câmera, um cara que podia estar ali para ajudar a puxar o cabo, enfim, para ficar lá embaixo. Junto ao câmera, para ficar lá embaixo, E aí eu entrei com o microfone e o retorno desmontados, o pessoal da engenharia me ensinou e tal a montar para que ficasse descaracterizado. E assim fui para lá, e era uma tentativa, vamos tentar entrevistar os caras se o Brasil for campeão. Mas é importante falar, essa pergunta do PG é super importante, Tino, porque eu não sei se todos os ouvintes têm familiaridade de como é uma cobertura, que os repórteres e o narrador, por exemplo, eles ficam numa outra bancada, né? Eles não ficam lá embaixo, não é todo mundo câmera, ele ficava mais que pertinho. Fica ali no campo, na grama. Até hoje tem como pagar essa posição, né, em jogos específicos. Mas ela é muito restrita, né? E recente, poder conseguir isso, né? Podemos explicar isso, né? Exatamente, acho que essa explicação é importante. Hoje em dia, quer dizer, já há alguns anos, algumas Copas, as emissoras que têm os direitos de transmissão, elas podem comprar espaços dentro do estádio. Ela pode comprar um espaço para uma câmera exclusiva, ela pode comprar um espaço para um repórter ficar ali no campo. Só que quando o repórter fica, e eu fiquei nas demais Copas seguintes, todas eu fiquei no campo sempre, já de maneira oficial. Só que de maneira oficial e limitada também. Você fica ali, mas você não pode sair entrevistando os caras e tal, você não pode... Você só está ali para reportar o que você estiver vendo ali. Você tem que ficar parado ali e assim é. Só que naquela época não existia isso. Era realmente proibido, assim, não era vetado aos repórteres. É uma outra época, a gente tem que entender. Hoje a Globo não faria mais isso, mas na época era assim, é o último jogo, se tomarem a credencial, tomaram, acabou, é uma tentativa e tal. E assim foi, eu montei tudo, os caras passando, dando a volta olímpica, eu pulei a placa de publicidade, passei por 2 anéis de segurança que estavam em volta dos jogadores e me meti no meio deles e consegui entrevistá-los. Então foi um momento que coroava para mim o final de um trabalho longo com a seleção, desde as eliminatórias, depois todo o período de preparação para a Copa e culminando com a possibilidade de ser o único repórter a entrevistar os recém-campeões mundiais. Naquele momento que é importante para a gente hoje dimensionar o que era aquilo, fazia 24 anos que o Brasil não conquistava um título, sendo que o título anterior tinha sido só o de 70, a seleção mais encantadora de todos os tempos, e aquilo ainda estava no imaginário dos brasileiros, a pressão era enorme. Depois daquele título de 94, a seleção passou a jogar com mais leveza, com mais, tirou aquele peso nas costas. Então, por tudo isso, aquilo foi para mim muito, muito, muito marcante e uma alegria realmente que eu me lembro bem assim do tamanho da realização. Tu falou do Baggio, vamos botar o áudio da Gaúcha, por favor, Renatinho, do pênalti, ou dos pênaltis. Armindo Antônio Ranzolin no Marcos. Não há mais o que fazer, os jogadores rolam a bola pra cá, pra lá, já olharam o relógio, sabem que vai ser, terminou, e agora a decisão é nos pênaltis. Enfrenta o cara aí, Tafarel. É muito difícil para um goleiro ir buscar uma bola no pênalti. Só quando ele acerta o canto onde ele aposta. É uma aposta. Atenção, prepara-se Massaro, vem de perna direita, hein? Perna direita de Massaro, colocou, defendeu Tafarel! Defendeu Tafarel!
Atenção, se Baggio errar, está decidido para o Brasil. Se Baggio errar, não precisa mais cobrar. Esse é decisivo. A bola que vale um tetra é essa aí. Pode valer um tetra. Se Tafarel pegar, se Baggio não botar para dentro, o Brasil é tetra. A bola do tetra. A primeira bola do tetra. Lá vai Baggio. Vai cobrar, colocou para fora. Brasil, tetra campeão mundial de futebol. Brasil, tetra campeão do mundo. Brasil, tetra campeão mundial de futebol. Brasil. Meus amigos, é uma loucura. Agora acabou o sofrimento. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Acabou o sofrimento. Bandeira brasileira no ar. É uma loucura do Roosevelt, é uma loucura dos Estados Unidos, é uma loucura do Brasil, todo mundo louco, o Brasil é e nós estamos aqui, sem estar no momento, nós estamos com os três com os olhos marejados aqui. Tino, eu ia perguntar pro Tino se nessa hora dá pra comemorar, Tino. Tu comemora nessa hora ou já sai correndo vendo quem tu vai entrevistar? O meu exercício hoje é olhar os pênaltis, tá? E procurar o Tino Marcos atrás da goleira. Esse é o meu exercício hoje, Tino. Vou pro YouTube procurar tu atrás ali. Tu tá em qual posição, mais ou menos? Onde a bola do Baggio passa ou no outro lado? Onde o Tafarel pega o Massaro ou no outro lado? Exatamente, do mesmo lado ali dos pênaltis. Do mesmo lado sim, mas eu digo assim, em qual trave? Tu tá na trave que o Baggio bota pra cima? Ou no lado direito do Tafarel? Ou tu tá onde o Tafarel pega o pênalti do Massaro? Do ponto de vista do Baggio, digamos assim, eu tava à esquerda, atrás do gol, mais à esquerda. Tá, então onde passou a bola? Atrás de uma placa escrito Snickers, aquele chocolate. Vou procurar isso. E tu assoprou a bola, né? E tu teve que te segurar, né, Tino? Teve que te segurar, tu não pôde pular. Me abracei ao Daniel ali, né? A gente ficamos estourando ali, abraçados e tal. E até que eu fiquei esperando o momento de dar o bote ali, né? Quando eles passaram dando a volta olímpica, eu falei, agora, eu vou tentar. E aí eu pulei essa placa de publicidade, passei pela segurança e consegui entrevistar alguns até ser retirado pela segurança. Mas foi uma transgressão adorável, maravilhosa. Tino, hoje é lembranças, tá? Lembranças de uma campanha muito interessante, muito legal do Brasil, né? Com essa pressão toda, a gente tá num momento exatamente muito parecido. Aliás... Quantos anos já estamos sem? 22. Vai completar 24. Vai ser 24. E também nos Estados Unidos, com a ajuda de México e Canadá, né? Tino, na hora que o Ranzolin tá vibrando ali, e na Globo a participação, né? Na tua jornada, digamos assim, ficou famoso o tetra do Galvão pulando ao lado do Pelé e do Arnaldo César Coelho, enfim. Por que eu não gosto mais da seleção brasileira? Por que a gente não tem mais isso? Né? A gente não consegue ver nem que os narradores possuem isso. O que aconteceu? Que quebra foi essa nesses 30 anos? Pois eu acho que a seleção ela vive ciclos de queda e ascensão, de popularidade. É como se fosse, eu imagino assim, sabe aquela chaminha que tu tem ali no gás ali do banheiro, digamos, que pouco tu acende aquilo, né, produz aquela chama toda, depois ela volta para aquela chama pequenininha. Eu acho que a seleção ela varia muito no coração dos brasileiros nesse sentido. Acho que aquela chaminha está sempre ali, apesar das insatisfações, apesar até do desprezo em alguns momentos, assim. Mas basta um lampejo assim de alegria, eu concordo, né? E depois, na construção de uma Copa do Mundo, se aquilo vai se encaixando, tu vai ver o narrador narrar como Ranzolin, com a mesma emoção do Galvão e tal, aquilo vai ser retomado. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento de desprestígio, né, assim, da seleção, de preocupação, seleção em má colocação nas eliminatórias, caiu super cedo antes da hora na Copa América, há uma desconfiança em relação à seleção, como tantas e tantas vezes já aconteceu, né? Em 94 a seleção chegou muito desacreditada. Eu ia dizer exatamente em 2002, isso. quando foi campeão... Tava totalmente desprestigiado também. O Parreira era muito criticado, né, Tino? O time não tava nada bem antes de começar a Copa, né? Muito. É importante a gente lembrar que as eliminatórias antes, os jogos tinham um caráter muito mais decisivo.
na medida em que havia menos jogos, então eram grupos de 3, 4 países apenas em que se classificava um. Então, uma derrota ou um empate nesse processo era muito importante, era algo muito... com um prejuízo muito grande, ou uma vitória levava muito perto. Então, o Brasil, pela primeira vez na história das eliminatórias, perdeu uma partida. O Brasil era invicto em eliminatórias até perder para a Bolívia em La Paz, e aquilo trouxe gerou um ambiente de muita preocupação com relação à classificação. Depois houve o jogo contra o Uruguai, que foi, para mim, uma das maiores atuações da seleção brasileira, com 2 gols do Romário, no Maracanã. Apesar de ser só 2-0, foi um massacre tático e tal. A seleção conseguiu se classificar ali a duras penas no último jogo, né? É que tinha esse rolo do Romário também, né, Tino? O Parreira demorou pra chamar o Romário. Eu sei porque eu tava vendo agora recentemente um documentário sobre o Romário, que é muito legal, uma série documental, que o Romário era meio indisciplinado, né? Meio dizer... gentil, né? Falar da tua parte. E aí ele enfrenta o Zagallo e o Parreira publicamente na imprensa, e o Parreira para de chamar ele. E o povo fica muito brabo com o Parreira, mas ao mesmo tempo, coitado do Parreira, né? Ele estava sendo desafiado por um jogador, ele não queria perder a autoridade. Então o Brasil vinha muito mal. Quando ele chama o Romário, muda tudo, né? O cara era muito bom, né, Tino? Sim, o Romário chama a responsabilidade, bate no peito e diz: eu vou resolver, é comigo a parada. E aí ele vai e resolve contra o Uruguai, realmente uma atuação antológica. E aí ficou impossível não levar o Romário para a Copa, e ele vai para a Copa para ser o melhor jogador daquele Mundial. Então é uma história realmente muito interessante, muito, muito bonita. E é bom a gente lembrar também que havia nas eliminatórias, aqui em 1993 e tal, uma oferta assim, de atacantes de alto nível. O Brasil tinha o Miller, tinha Careca, que eram jogadores de muito prestígio, né? Espetacular jogador. E tinha o Bebeto também e tal, e outros, né? O Ronaldo surgindo, né? O Viola. Então, não era... O Romário já era, em 94, um baita jogador, tanto que foi o melhor jogador da Copa e já estava no Barcelona. Ô, Tino, Mas quando houve um problema, foi em 92, e aí ele ficou fora aquele tempo todo. Eu queria pegar de novo da tua emoção e de quando tu chega nos jogadores, porque a nossa equipe achou a foto que mostra a placa do Snickers que tu falou. Vou pedir pra live colocar de novo. Cara, eu tinha, tu vê a lembrança, né, a memória nos traz... Tem uma galera ali atrás, Tino. Eu achei que era gente. Porque hoje em dia, né? Hoje, se a gente olhar pra esse frame que a gente tá vendo, é pouco. E o Tino tá atrás. O pessoal que não tá vendo na live, né? Tem a goleira ali, tem placas de publicidade Canon, o outro não enxergo ali. JVC, Snickers, Fujifilm e Coca-Cola. E o Tino nos diz que tá atrás do Snickers. Eu queria perguntar do depois, quando a bola do Baggio, né, vai pra lua e você pula. E aí você... Não, mas ele demora pra pular. Porque ele espera os caras passarem, os caras levantam a taça, tem aquela coisa toda. E aí eu quero saber quem é que tu pegou, o Tino, na sacanagem, foi profissional. Ele esperou o momento certo pro bote. E aí, como é que é o bote? A parte do bote que eu quero saber. Porque daí tu deu uma... Porque tu pegar os caras da emoção nessa hora, Potter já fez isso, né? Em coberturas daqui, nossas, sei lá, Inter, enfim. Daquele momento que tu tá ali na festa com os caras e imagina, tu tá no cara que acabou de ser tetra, meu Deus. Não, e eu tava de um jeito que ao mesmo tempo tava cansado pela corrida e muito emocionado também. A minha voz parecia falando assim, quase chorando ali também, né? Mas foi assim, eu tinha entre mim e os jogadores a placa de publicidade e 2 anéis de segurança. Os caras ficavam de mãos dadas, os seguranças de mãos dadas, fazendo um círculo em volta dos jogadores, assim. E eu vim correndo, passei por baixo das mãos, dos braços dos caras, me esgueirei assim por baixo e e entrei. E aí entrevistei acho que 3, 4 jogadores ali. Lembra quais, Tino? Olha, foram o Romário, o Tafarel. Nossa! Esses eu lembro, o Branco, esses com certeza eu entrevistei. Bom, 3 protagonistas do Tetra. Sim.
E aí os caras me tiraram, eu lembro que inclusive me levantaram. Eu fui erguido. Eu costumo dizer que eu tava realmente levitando, assim. Pode me levar, agora já. Os caras te levantaram ali na festa. Olha só. No campo ali, saí levado assim, carregado Porque e tu ganhou, tu recebeu por isso, tu entendeu? Além de tudo, tu e o medo disso. Eu lembrei dessa imagem agora do Tino sendo carregado pelos jogadores, né? Eu não me lembrava. Eles erguem o Tino, é verdade, eu lembrei disso. Tino magrinho sempre, né? Muito cara mais fácil de levantar. Né? Por falar em pessoas magrinhas, Tino, chegou um amigo teu aqui no estúdio, Diogo Oliveira. Opa! Fala com ele, Diogo. Tudo bom, Tino, Diogo. E aí, Tino, tudo bom? Ô, Diogo! Fala, meu parceiro. Hoje é só amigos do Davi aqui. Eu tô lembrando. O fã-clube do Davi Coimbra tá presente. Tava lembrando, o Davi sempre contava que jogava xadrez online com o Tino Marcos, né? Dois. Sim. Um segredo. Vou perder. Tino, um segredo que a gente tem que falar agora que o Davi já foi, né? Ele abriu um computador ao lado quando jogava contigo online e ele ia seguindo os movimentos do computador, tá? Ele te roubava. Só pra te falar. Ele te roubava. Eu vi isso acontecer. Só te falar isso, e algum dia a gente deixou passar. O Davi era um jogador de nível bem acima do meu, viu? Ele era realmente um. Era o computador, Tino. Avançado. Tu pode relaxar, era só o computador que ajudava ele. Ele fazia que nem o Felipe Neto. Ele ligava o computador e depois fazia as coisas ali. E aí, Diogo? Não mete essa, não mete. O Davi não merece. Ele foi um grande jogador. Ele me ganhava no xadrez e nas letrinhas também, na poesia. Aquilo ali era brincadeira, nossa senhora. Isso em texto de jornal, né? Mas em texto de televisão é difícil. Em 2010 eu chego. Eu tô pela primeira vez vivendo um sonho de cobrir uma Copa do Mundo. E aí eu chego no primeiro jogo do Brasil e tem um encontro do Tino Marcos e o Davi. O Davi era meu amigo ali, bagaceira, enfim, né? Aquela coisa, né? E tá vindo o Tino Marcos. Davi, o Tino Marcos tá vindo. E o Davi, aí chega o Tino assim. Davi Coimbra, mestre! Tipo assim, o Tino começa a venerar o Davi. E aí eu perdi o respeito pro Tino, né? É só mais um que nem a gente. É só mais um que nem a gente. Diogo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, ô Tino, porque eu vi isso muito claramente, assim, pelo menos é a minha percepção de cobrir a seleção brasileira, que chegou um determinado momento que os jogadores mais jovens queriam ser entrevistados pelo Tino. Porque é aquela expertise assim, de ver a matéria com um texto diferente, com um olhar diferente, algo que é muito difícil de ter hoje, né? Tá tudo muito pasteurizado. O acesso à informação é sempre a mesma, a entrevista coletiva, então o olhar diferente muda. Quando é que isso aconteceu contigo? Quando é que tu percebeu que os caras davam uma olhadinha assim, olha ali, eu quero falar para aquele cara ali? Olha, Diogo, a gente tem que dizer assim, que a Globo... não é que a Globo tenha diminuído, mas, assim, a Globo era maior na época, era mais onipresente, digamos assim, né? Não havia rede social, não havia TV a cabo, então não havia internet. Então a Globo ela realmente monopolizava muito a atenção, ainda mais em Copas do Mundo, em situações como essas. Mas enfim, como eu já era um repórter assim, de frente na Globo, já cobria a seleção e tal... O Ronaldo, por exemplo, o próprio Ronaldo Nazário, ele sempre diz isso, assim, que, a primeira vez que o Tino me entrevistou, eu fiquei com o coração acelerado, não sei o quê. O Ronaldo falou isso? Que legal. O Ronaldo. Viu, Potter? Não foi só tu que ficou nervoso quando viu o Tino. Ronaldo, Potter, são craques. O problema é aturar o Potter agora. Então, mas eu sempre digo que isso era muito atribuído à potência daquela canopla que eu carregava, né? Não era só a minha figura. Muito menos a minha figura, muito mais o que significava falar para a TV Globo, entrar no Jornal Nacional, participar de uma transmissão, porque era realmente muito, muito grande e tal. Então, a gente se beneficiou, por um lado, sempre me beneficiei disso, né? Por outro lado, também, algumas vezes a gente deu algumas notícias que muita gente atribuía assim, isso é pra Globo, então, os caras falam, os caras não sei o quê, quando às vezes a gente se sacrificava muito para conseguir as coisas também, né? E as pessoas atribuíam que com a Globo era tudo muito fácil, mas enfim. São contornos aí da situação. Tino, são 10h30, a gente tem que te liberar. Infelizmente, tá? Milhões de desculpas para nossa audiência. Enfim, as pessoas têm compromissos, né? O Tino tem compromisso, a gente tem que cumprir isso com ele. Muito obrigado pelo teu carinho de nos atender na manhã e lembrar de uma coisa legal, né? Muito bom. Lembrar de uma coisa muito legal. Exatamente. Ótimas histórias de bastidores. Que bom rever, ouvi-los aqui depois de algum tempo. Que bom poder falar no Davi, nesse espaço que o Davi frequentou. Ficou até arrepiado de falar, porque realmente tem sempre um carinho enorme, uma admiração.
muito grande por ele e pela Rádio Gaúcha também, que sempre foi um veículo presente em todas essas competições por onde eu estive, sempre com grandes amigos, grandes companheiros, assim, é sempre um prazer estar com vocês. E que bom falar de alegrias. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço, PG, Potter, Kelly. Obrigado, Beijo. Tino. Valeu, cara. Obrigado. Um ótimo dia, Que viu? grande cara é o Obrigado. Tino, né? Para nós, Querido Tino. Um beijo. demais. Obrigado. Grande cara. Tino, Valeu.